passeio de carro. Então, todo mundo já viajou de carro, só que eu acho que nunca ninguém parou para pensar quais os prós e os contras dessas viagens. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então, coloquem os cintos e bibi! Enfim, eu acho que uma das primeiras viagens que todo mundo já fez na vida foi de carro, né? Com a família, aquela bagunça, aquele piquenique no carro, enfim. Mas muitas vezes as pessoas não param para pensar nesses prós e contras, né? E também a questão aí, o motorista sabe muito bem das dificuldades e às vezes os passageiros ali embarcam ali e vão embora viajar. E não sabe muito bem assim qual a dificuldade tanto que o motorista sofre e também quem organiza a viagem, né? Então, agora nós vamos falar primeiro os prós, que nós somos muito otimistas. Primeiro é a facilidade. Aparentemente, a questão da logística, né? Sair a hora que quiser, quem ficar tem quanto carro vai tempo botar quiser. Tudo dentro do carro e o que couber dentro do carro. A mãe era assim, gente. A gente botava tudo no carro no dia anterior. Sim. E aí, se sobrasse um espacinho no porta-mala, meu Deus, ela sempre inventava alguma coisa a mais para levar. Então, como ela, tem muita gente que é isso. Outra coisa é também a facilidade de você ter a flexibilidade de a hora que quiser, isso, aonde quiser, tal, e acordar, hoje nós vamos viajar, então fica mais fácil. A questão também, não sei se isso é um pró ou contra, né? A questão de levar a quantidade de pessoas, às vezes vai viajar, tem o custo de passagem, com o carro não tem. Né? Isso daí também é uma coisa que a pessoa tem que pesquisar. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa, uma vez eu fui fazer um raciocínio para ir para Gramado, a minha passagem seria o que eu ia gastar de gasolina. Então, realmente não vale a pena, porque de carro você tem toda essa flexibilidade, né? Uma grande vantagem, essa eu ponho na topo das estrelinhas de quem viaja de carro, é que é muito mais cômodo para quem tem criança, idoso e pet. Muitas aí para viajar de avião, trem, enfim, quem leva o seu cachorrinho, quem gosta aí dos animais, quem tá vendo aí, quem ama muito, cuida dos seus animais, às vezes, né, às vezes não, a maioria das vezes como um membro da família. Então, assim, eu, né, não gostaria de chegar e botar o meu cachorrinho ali dentro daquela caixa e botar lá junto com as bagagens lá. Gostaria de levar junto comigo. Então o carro tem essa... E aí, para uma pessoa que adora pet, mas que tem hiperalergia também, se botar, por exemplo, um gato do meu lado numa viagem, esquece, eu não vou conseguir, pode me levar para o hospital. Então quer dizer que tem tudo isso também. E, por exemplo, criança e idoso, vocês que eu tenho pai, vocês já viram ele em várias oportunidades... dormindo. As paradas, né? Parar para ir no banheiro, parar para comer, deu vontade de ir no banheiro, encosta o carro ali. Às vezes nem tem onde encostar, vamos falar a verdade, né? Quem é que nunca passou um aperto improvisa ali e é uma... Outra coisa também, que é uma vantagem, é justamente isso da bagagem, né? Você vai botando, não tem como... nos outros locais que você tem que pagar, por exemplo, no avião tu tem que pagar, no ônibus já é meio complicado, no trem você tem que botar lá e ficar meio que de olho, trancar, como a gente vai contar. Curtir a paisagem também, porque você vai de carro, você vai curtindo aquela paisagem do ponto inicial, meio, fim. Para um pouquinho, tira aquela foto. Quer parar para fazer aquela foto, pô, gostei desse lugar, quero ficar aqui uns 10, 15 minutos ou até mais, né, contemplando aquela paisagem, então sair um pouquinho da rota, às vezes a rota por aqui, mas se tu leva uma hora a mais, mas você vai ter lindas paisagens, conhecer uma cidade nova. Nessa rota aqui tem um lugar legal, interessante, então já pode também desviar um pouco do caminho. Mas aí a gente sempre ressalta também, né, olha o seu roteiro, sempre é bom dar uma olhada no roteiro. Outra coisa também bem interessante do carro, que a gente notou, é quem viaja para fora que vai alugar o carro. Porque aqui a gente tá falando mais quem já tem o carro ali,
Mas quem viaja para outros lugares e não vai com seu carro, né, e vai lá alugar um carro, é sempre bom botar tudo isso na ponta do lápis. Que não é só o aluguel do carro, tá? Você vai ter que pagar o combustível, se tomar multa também. Nós tomamos. Muito cuidado. Tomamos quem nos acompanha aí, tem um vídeo a gente fala, nós tomamos 2 multas no mesmo local. Por quê? Porque em muitas cidades o corredor de ônibus é muito respeitado, mas não tem placas. Então você está muito bem lá achando, não, eu vou entrar no nosso caso, a gente entrar na próxima rua, vamos já entrar aqui. No corredor para pegar a esquina. Então assim, a gente tomou a multa pela câmera de monitoramento. A mesma 2 vezes. 2 vezes, e aí, em euro, então assim... E recebemos... Quando já estávamos 2 aqui, meses depois. Então assim, é um custo inesperado e que chegou bem depois da viagem. Os pedágios, gente, pedágio também. Outra coisa, quem for alugar carro, porque assim, eu já fui uma vez, alugamos pouquinho e depois alugamos por 24 dias. Quanto maior o tempo que você alugar, mais barato vai ficando. Então, às vezes, você vai ter um intervalo de uns dias que você não vai usar tanto o carro, mas vale a pena você alugar, ficar o tempo todo, que você vai pagar bem mais barato. Uma coisa que vocês também têm que pensar, não só no combustível, mas os pedágios é uma coisa muito importante. E se onde você vai alugar, você sabe o idioma. Por quê? Como na Espanha muitos viram, quando a gente saiu da Espanha para Portugal, nos pararam na divisa e fizeram milhões de perguntas, e se a gente não dominasse o idioma, com certeza ia ter problema com a polícia. Sem contar as placas, porque às vezes tem placas escritas em idiomas. Nem todo lugar é igual. E quanto à multa, na Espanha eles têm um helicóptero, tá, gente? Uma coisa também que muda de um país para o outro também, essa questão da legislação, é que a gente teve que comprar também kits, porque assim, aqui, se der um problema trocar pneu, a gente coloca para o acostamento, pega um macaco e troca. Lá não, você tem que vestir um colete, você tem que colocar um determinado cone, não sei quantos metros de distância, tem que ter 2 triângulos, então... Aqui na Argentina também, gente, tem um monte de coisas. Se você for para Argentina, você fique ligado, se for de carro, tem um monte de coisa. Sei que tem 2 triângulos, tem um monte de coisa também. Então, assim, faça uma boa pesquisa, a gente já citou isso em vários vídeos aqui, não é só chegar e se jogar, vai ser tantos quilômetros, então eu faço a conta do combustível e é isso. Não, tem várias coisas a serem pesquisadas e levar em consideração. Sem contar também o preço do aluguel do GPS, que em muitos casos é mais caro do que a diária do carro, por incrível que pareça, gente. Então, você também ficar ligado e levar um celular, comprar um chip do local, ou se for no Brasil, você já provavelmente já tem, e usar o seu Waze, o seu aplicativo, porque o tal do GPS é complicado. Questão aí da locação do carro, a gente optou, quando a gente viajou, a alugar um carro que era 1.000, né? Para ter um consumo de combustível aí mais barato, e também pelo custo a gente pegou um carro mais básico, mas de básico não tinha nada, né? Porque lá fora coisa para básico pra gente, a gente demorou um pouquinho para aprender. Mas assim, e também porque no caso a gente ia se locomover por muitas cidades com meu pai, já 80 e picos, com bagagem, com tudo, então a gente fez isso. Mas na nossa próxima viagem, que a gente está planejando para fora, que a gente vai alugar carro para a Itália, a gente já está pensando não fazer isso, por vários motivos. Descobrimos que o pai gosta mais de viajar de ônibus, de trem, de navio, de carona, do que de carro. Ele gosta de aventura. Vamos agora para os negativos. E tem outra coisa também. Esse já é negativo. A gente já está no negativo. Sim, multa, tudo. Outra coisa também é que nós botamos tudo na ponta do lápis, tá? Acabou sendo pouca coisa mais barato, mas às vezes não é, tá? Às vezes tu pensa que vai ser muito mais barato e é mais caro. No nosso caso foi muito pouca coisa, porque eram 3 pessoas e também por
causa da comunidade. Outra coisa é o estacionamento. Sim, estacionamento mesmo, é isso que eu ia falar. Então, continue. Tem muitos locais aqui, a gente é do Brasil, aqui o estacionamento tem em tudo que é lugar. Ainda mais... Você paga uma zona azul, um estacionamento ou especial. Privado, mas lá é muito complicado achar estacionamento, assim... Cidades históricas. E tem lugares que você não vai entrar com o seu carro. Então, por exemplo, tem lugares que deixar o carro fora da cidade. Exatamente. Tudo isso você tem que pensar. Tem lugares que você até entra com o carro, mas você não pode parar, estacionar na rua. Por exemplo, em Évora, quem já viu o vídeo de Évora, quem não viu, vá lá. Nós alugamos uma casa dentro das muralhas. Show! Só para descarregar o carro ficou bem complicado. Foi muito na corrida. Um ficou lá, o outro descarregou e já tirou o carro. Porque só quem tem direito a estacionar é quem tem já um selo, isso em muitas cidades, um selo de morador daquela região. Na maioria das cidades que a gente parou, assim, as ruas estreitas, então para o carro ali para colocar a mala. Então eu estava dirigindo, a Rose estava ali com o pai dela já com as malas na calçada. Só foi aquela pit stop, vai, abre, bota o pai dela pra dentro do carro, bota a mala dentro do carro, corta a mala e se arranca. Isso já foi formando a fila atrás, assim, então... E outra coisa, assim, você tem que contar o custo de estacionamento, porque, por exemplo, numa cidade histórica tem muito poucos estacionamentos. Quando você consegue entrar, tem muitos poucos. E esses estacionamentos são caros. A maioria dos apartamentos também, nessas cidades mais antigas, não tem garagem, então você vai ter que alugar. Se você não tem como estacionar, então você vai ter que alugar uma garagem. Então o custo normalmente é de 15 até 25 euros por dia. Então isso daí já é um custo que você vai ter que botar tudo no papel. No papel. Então são mais, e aí você vai somando. Uma coisa que tem que levar em conta também é muito importante quando você alugar um carro, você já fazer o seguro do carro, já deixar ali tudo certinho, qual é o telefone que você vai ter que ligar no caso de emergência, que pode acontecer de dar algum problema mecânico, você está em outro país, vai ligar para quem? Normalmente eles te dão um guia com tudo. Então, mas assim, para isso você tem que pegar também uma agência segura, de confiança. Quanto antes você alugar, mais barato sai. Pesquisem aí, tem muita coisa na internet, pesquisem com outros canais de viagens, com o pessoal que já está aí acostumado a viajar, que possa dar dicas legais aí de seguradoras e quem faça aluguel. Isso normalmente quando tu faz o aluguel, ele já tem o seguro incluso. Então isso daí já é um pouco, facilita muito a sua vida. E as seguradoras, as agências que você vai alugar esse carro, normalmente se você entrar no Google, você vai ter sempre, as primeiras são normalmente as melhores, mas é bom fazer uma pesquisa. Ponto negativo também da viagem, assim, não confie muito no Waze, tá? Porque assim, teve local que ele fala, vai reto, a Rose, vai reto. Eu falei, não dá, ela é aqui, tá indo reto. E já estava mandando eu ir por dentro de uma praça. Não, mas ali estava certo, tinha gente passando pelo meio da praça. Mas no meio das carruagens ali. Mas o caso é que, principalmente nessas cidades históricas mais antigas, e por que eu falo tanto isso? Porque eu já aluguei carro várias vezes lá na Europa e a gente tá ali passando, só que aquela rua está em obras, é tudo muito dinâmico, eles reformam demais. Então você acha, o Waze está dizendo que você tem que dobrar ali à direita, mas você não tem como dobrar à direita porque aquela rua está fechada. Não viajem à noite, tá? O legal é você... Isso nem lá, nem aqui, nem com seu carro, evite sempre. E também você tem um pouquinho de noção para onde você vai, não confie cegamente no Waze. Então, porque às vezes você vai de noite, o Waze, ou a sua rota está aí para um lugar que não é tão seguro, se for durante o dia você já consegue ver, né, o local onde você está indo e conseguir pegar uma outra rota, parar ali num posto de gasolina, um outro local e pedir informações para seguir a sua rota. Mas é bom você ter o seu roteiro ali, sua rota bem calculada, o mapinha ali, seguindo os pontos,
fazer uma boa pesquisa. A gente aqui viu o endereço, entrava ali no Google Maps para dar o... A gente olhava tudo antes, como a gente ainda olha. Para ver como é que era a cidade, qual era o bairro que a gente ia percorrer, como é que era toda aquela situação, se estava perto de pontos de referência para a gente seguir. Enfim, e aí você vai seguindo. Outra coisa, que você alugou o carro, normalmente o carro está maravilhoso. Mas com o seu carro você também tem que ter um cuidado com a mecânica. Fazer uma revisão antes de pegar a estrada é extremamente importante. Isso é muito importante, porque com o carro alugado, normalmente você não se preocupa, porque ele já vem revisado e se der algum problema, vocês ligam, eles trocam o carro. Bom, outra coisa interessante é você nunca ir só um motorista. O bom é ter outra, né? Você vai viajar com outras pessoas, então que saiba dirigir para você revezar, a não cansar muito, né? E também pode ter algum problema, todo mundo tá aí, tá possível, né, dar algum problema e a gente não se sentir muito bem para dirigir. Também cuidado com a lei seca, tá, gente? Isso daí, quem gosta de tomar sua cervejinha, tô viajando, tô papapá, tem que ver se tu tá dirigindo. Se beber, não dirija. Ou pega um motorista que não beba, como eu, ou você não esqueça de ir de carro, vá com outro transporte. Uma coisa também é o destino, tá? Que você tem que planejar antes. Que esse destino você tem que ver quantas horas você vai dirigir por dia. Sim. Tá? Porque às vezes é muito longe, você vai perder muito tempo. Você, por exemplo, uma viagem de final de semana, vamos dar uma ideia que você vai ter que dirigir 12 horas para ir, 12 horas para voltar. Não vale a pena mais você pegar um transporte mais rápido, um avião ou um trem-bala, enfim, depende de onde você estiver. Porque numa dessas, às vezes você pode gastar um pouco mais, só que esse conforto, né, não se cansar, economizar esse tempo de viagem que vai ficar ali na estrada dirigindo, então uma coisa compensa a outra. Agora, se você tiver tempo, nada melhor que você fazer como a gente fez lá na Espanha. E devagar, a gente fazia viagens, a viagem máxima que a gente fez foi de 5 horas. E a gente, normalmente era de 2 horas até a próxima cidade, 3. E a gente ia parando e ia vendo, no caso a gente viu quando estava muito quente, a gente ia justamente na hora do almoço, porque aí o carro tinha ar-condicionado. Então a gente visitava a cidade de manhã, viajava e depois visitava à tarde a próxima cidade. Então, sempre você olha o seu roteiro. Calcule ali o tempo da quilometragem, quantas horas vai chegar de um ponto até o outro para se organizar. E também uma coisa interessante do carro é você pode dividir o custo de tudo. Porque você vai pegar lá, vamos abastecer. O aluguel, dividiu a gasolina, né? O álcool, qual que você for utilizar. O que for e as multas também, se vierem, pedágio. Mas aí quem está dirigindo ele paga. Não, mas isso daí normalmente se divide porque... mas enfim, é uma boa dica também. E daí, você gosta de viajar de carro? Nós já temos uma aí já marcada. Deixa aí seu comentário aí, alguma experiência aí, se foi legal, se ficou na roubada, para que a gente possa fazer vídeos. Eu já fiquei uma muito na roubada, que justamente o GPS jogou a minha mãe e eu para um lugar e a gente quase foi sequestradas. Olha, já fiquei em algumas roubadas aí, umas saídas de carro, já cheguei até a cair o carro dentro da vala aí. Então quer dizer que se você tem algumas, ou se você quer que a gente detalhe um pouco mais as nossas roubadas em viagem de carro, avise aí, comentem. Se você ainda não nos segue, tá até aqui, siga a gente, ajude, a gente tá aí batalhando aí pra caramba, quase 100 vídeos. E compartilhe com outros amigos e você tem aquele parente, fala, cita a gente, diz que a gente tá lá crescendo, estamos lá batalhando. E eu acho que por hoje é só, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Também, beijos da Rose. Abraço do aluno. E tchau!